Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo aqui nós vamos discutir uma questão importantíssima. Por que o idoso cai? Vamos entender melhor o porquê das quedas nos idosos? Vamos lá então, gente. Quando nós falamos em queda em idoso, isso é um problema de saúde pública, que envolve muito a população, um problema importante de saúde pública envolvendo a população idosa, principalmente o idoso mais idoso, acima de 70, 75 anos de idade. Então é uma questão de saúde pública importante. Quanto mais nós conseguimos atenuar, amenizar, diminuir essa incidência de quedas em idosos, tanto melhor para nós do ponto de vista do sistema de saúde em si e da saúde pública envolvendo populações idosas. Vamos lá então, vamos dar uma olhada, vamos estabelecer aqui um olhar um pouco mais amplo do ponto de vista desse desfecho da queda em idoso. Então começamos a entender isso da seguinte forma: quando a gente fala em queda no idoso, já vamos aqui entender a queda como o desfecho, o evento final. O idoso caiu por quê? Uma série de fatores, de alguma forma, interferiu para que esse evento final, para que esse desfecho acontecesse. O desfecho, o evento final, é a queda. De onde veio isso? Por que esse idoso caiu? E boa parte desses idosos, mais idosos, por conta de uma queda, acaba tendo uma fratura de colo de fêmur e a vida acaba aí em muitos deles. Fica acamado por meses, aí o nível de perda de massa muscular, massa óssea, perda de força é severa e esse indivíduo normalmente tem um comprometimento marcante da sua vida, da qualidade da vida, e para muitos deles, isso determina a partir desse momento o estabelecimento de uma condição de morbidade e até mesmo de aceleração e de antecipação da morte de muitos deles. Vamos lá, então o estado de mortalidade, morbidade e mortalidade, morte e mortalidade. Então o estado de morbidade é altamente influenciado por conta desse desfecho, desse evento de queda. Vamos lá. O idoso cai só porque ele perde força muscular? Só não, mas a força muscular é um fator importante e contribui para a queda. Obviamente, principalmente, força na musculatura postural e membros inferiores. Esse aqui é um fator importante, mas não é o único. Muitas vezes a gente olha para a queda em idosos e fala, o risco maior está relacionado à perda de força. Se ele restabelece a força muscular, ele passa a não ter mais nenhum tipo de risco em relação à queda. Então, a força não é verdade isso, obviamente. Por quê? Porque aí nós estaríamos determinando que a força é o único fator que determina a queda, o evento final ou desfecho. E não é. A força, principalmente de musculatura de membros inferiores e musculatura postural, é um importante fator que contribui para a queda. Obviamente, então, nós temos que resgatar os níveis de força nos idosos por meio de treinamentos ou de um programa de treinamento adequado, ajustado para essa finalidade com essa população. E obviamente isso tem vídeo nosso aí falando sobre treinamento de força no idoso. Vejam esses vídeos. O treinamento de força no idoso não tem absolutamente nada a ver com o modelo tradicional de treinamento, por exemplo, nas academias de musculação. Pode, particularmente, entendo até que o idoso deve fazer treinamento de musculação, mas é com uma estratégia e um conjunto de métodos completamente diferentes do que é o tradicional na musculação, dividir ABC, isso não existe para idoso, absolutamente desnecessário. Um outro fator que contribui muito para a queda é a redução, a perda agora de uma capacidade coordenativa, de uma capacidade motora coordenativa, que é a capacidade de equilíbrio. E aí, principalmente, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, que tem a ver com a locomoção em si. Então, a redução, a deterioração da capacidade de equilíbrio estático e dinâmico contribui sensivelmente também para a queda. E aí é um ponto importante. Então, os nossos programas de intervenção, de treinamento com idosos têm que ter uma preocupação central com força e com estimulação para ganho de força e para melhor resgate e aprimoramento das capacidades de equilíbrio estático e dinâmico. E aí tem vídeo aqui também falando sobre isso, sobre o treinamento das capacidades coordenativas. Agora a questão aí é a seguinte: como é que eu sei se o idoso tem mais, quanto maior for o nível de perda de força, aonde mais nós discutimos, e a perda de equilíbrio, obviamente o risco de ele cair é maior. Como é que eu sei qual o nível de perda que cada um dos idosos apresenta? Eu preciso fazer testes.
Então eu tenho que, obviamente, para poder entender o risco de queda de um idoso qualquer, eu tenho que entender num processo de avaliação, de medida e avaliação, antes de iniciar o processo de treino, quanto esse idoso perdeu de força. Tem vídeo nosso aí mostrando isso, como diagnosticar o nível de perda de força individual e até entender desequilíbrios. Idosos, por exemplo, perdem muito mais força, em boa parte das vezes, da musculatura de isquio e tibiais em relação a quadríceps. Isso determina uma mudança da posição do quadril e do centro de gravidade, que contribui sensivelmente para a perda e também para a deterioração, deturpação do equilíbrio, e aí vem a queda. Então eu tenho que fazer testes de equilíbrio estático e dinâmico. Tem um vídeo nosso aí mostrando também testes de força, testes de equilíbrio, a avaliação física do idoso. Dê uma olhada nisso também para quem tem dúvidas. Portanto, eu preciso medir, avaliar essas capacidades e a partir daí treinar de acordo com o nível de perda de cada uma delas. Se o idoso não tiver comprometimento da capacidade de equilíbrio, não tem por que treinar, porque se ele não tem comprometimento, ele não tem deturpação do equilíbrio, portanto isso não está contribuindo para aumento de risco de queda. Se ele não tem problema com o equilíbrio, ele não tem que treinar isso, treine o restante. Esses são os fatores que eu denomino de intrínsecos. E aí também, parte da perda de força e do equilíbrio determina para o idoso um pouco mais de medo de queda. Ele tem um pouco mais de medo porque ele sabe que ele tem a sua autoeficácia e ele vê que ele tem diminuído a sua capacidade de trabalho motor, ele sabe que ele vem perdendo força, que eventualmente também perdendo o equilíbrio, então ele tem um pouco mais de medo de cair de alguns obstáculos, né, para algumas tarefas motoras. Alguns têm medo de descer uma escada, então ele começa a ter um pouco mais de medo, e esse medo contribui agora para uma mudança de postura e uma mudança, boa parte das vezes, da marcha, do padrão da marcha. Ele começa a ter uma marcha um pouco mais arrastada, por perda de força e também por perceber nessa perda de equilíbrio e ter um pouco mais de medo de cair. Ele abre um pouco mais a base e começa a ter uma marcha mais arrastada. Essa marcha mais arrastada contribui muito e aumenta o risco de queda, porque aumenta o risco dele tropeçar. Então esse é um fator que também está contribuindo, né, para o evento final, para a queda. Também alguns desses idosos, em função dessas perdas funcionais como um todo, os idosos acabam, e principalmente os que têm maior nível de perda funcional, também acabam tendo maior propensão à depressão. O estado depressivo também pode mudar um pouco mais a postura, uma postura com o tronco mais inclinado, e isso também já muda um pouco mais a projeção do centro de gravidade, e expõe esse idoso, e consequentemente, né, compromete o equilíbrio, e expõe esse idoso a um risco maior também de queda, por conta de mudanças posturais que podem acontecer pelo medo, pela depressão, a perda de equilíbrio, a força. Isso aqui tudo são os fatores, então, que nós denominamos de fatores intrínsecos do próprio indivíduo idoso e que podem, né, aumentar o risco de queda e determinar, eventualmente, a ocorrência, né, do evento, da queda em si. Vamos lá. Só isso aqui, então, Cássio, é isso que determina a queda no idoso? Não, porque aí vem outros dois fatores importantes que nós denominamos de fatores extrínsecos relacionados à queda e que são também fatores de risco para a queda. Intrínsecos, força, equilíbrio e as mudanças, né, consequentes da postura, e agora fatores extrínsecos. O primeiro deles, os medicamentos. Desculpem. Obviamente, se a postura e a marcha, né, essa mudança na postura e no padrão da marcha se constituem a partir daí também como fatores de risco para um aumento, né, da possibilidade de uma queda, fatores de risco para a ocorrência da queda, isso também precisa ser medido num processo de medida e avaliação do idoso, as avaliações posturais, um padrão de marcha, fundamental medir isso aqui. No próprio teste de equilíbrio dinâmico isso já pode ser medido, mas tem que também ter testes específicos para essa investigação e, obviamente, isso também precisa ser treinado, a marcha. E ele retomar o padrão. Se ele tiver 3, 4, 5 anos com esse padrão de marcha, ele reaprendeu a marcha. E aí ele vai ter um menor nível, por exemplo, de dorsiflexão, ele não entra com o calcanhar. Quem estiver responsável pelo programa de treino tem que pensar nisso aqui. Isso é treino de habilidade motor, é reaprender a andar. Isso é fundamental, então de olho nisso. Na medida que eu faço o teste, eu entendo o quanto já houve de mudança no padrão motor da marcha. E aí são exercícios de treino para mudar esse comportamento motor em relação à marcha. O uso de alguns medicamentos, como medicamentos antihipertensivos, medicamentos
psicotrópicos para alguém com tratamento de quadros de depressão, alguns medicamentos expõem mais o indivíduo à queda, até por alterar a pressão, por interferirem mais com aquela hipotensão ortostática, né, do idoso, a hipertensão quando ele sai da posição sentada ou deitada para a posição em pé. Então muitos idosos têm isso, né, uma hipotensão ortostática ou hipotensão postural. Alguns medicamentos acabam exacerbando, né, essa resposta hipotensora às mudanças de posição e, consequentemente, expõe muito mais o idoso a um risco de queda. Ô Cássio, então essa questão da hipotensão postural ortostática também poderia ser entendida como um fator intrínseco? Sim, isso pode acontecer, isso estaria aqui. Por quê? Porque pode de alguma forma mexer com o equilíbrio estático, mas quando ele muda de postura. Poxa, dá para eu saber isso? Dá para eu entender? Sim. Tem um vídeo nosso aí, inclusive, mostrando como você faz o diagnóstico de uma hipotensão ortostática. Então tem esse vídeo, a gente usa muito isso com idosos. Vejam isso quando trabalharem com idosos, e aqueles que tiverem, né, um diagnóstico de hipotensão ortostática, de olho nisso, porque esse tem um risco maior de queda para qualquer mudança de postura, de deitado para em pé ou sentado para em pé, de forma repentina. Portanto, entendam, conheçam, perguntem na anamnese quais os medicamentos que o aluno idoso ou o paciente idoso está usando, porque isso pode, né, predispor esse indivíduo a um risco maior de queda. Esse é um dos primeiros fatores intrínsecos, e o outro são os riscos ambientais, o ambiente dele, principalmente o ambiente domiciliar. 70% das quedas, aproximadamente 70% das quedas em populações idosas, 70% dessas quedas ocorrem no ambiente domiciliar, ocorrem em casa, com tropeções, né, escorregões. Então o indivíduo escorrega, tropeça, aí é o calçado que ele utiliza, né, que dificulta um pouco mais a aderência no solo, é o piso mais escorregadio, é a mulher, a dona de casa, que limpa o chão com água e coloca sabão também, aí ela deixa aquilo ali escorregadio demais e coloca para si, né, uma armadilha em si. É um móvel que está na casa mal disposto, que está exatamente no caminho por onde passa esse idoso, era só encostar o móvel. É um tapete que está mais escorregadio, está lá. É um buraco na entrada da casa, é a iluminação na entrada ou dentro de casa que está fraca ou forte demais. Tudo isso determina risco ambiental para queda. Olha que interessante. Portanto, quem trabalha com idoso precisa conhecer esses riscos ambientais. Nós, particularmente, pedimos para os idosos tirarem fotos de todos os ambientes da casa, de todos os cômodos, da entrada, a calçada em frente, para nós entendermos e conhecermos qual o conjunto de riscos que o ambiente domiciliar e o seu entorno oferece para esse indivíduo, para que a gente possa ver desse conjunto de riscos em quais nós podemos interferir imediatamente para diminuir o risco ambiental de queda. Porque senão, às vezes, um próprio programa de treinamento, né, para melhoria de força, de equilíbrio e as demais capacidades motoras e a capacidade funcional do idoso pode ser comprometido, porque ele vai começar a treinar hoje e amanhã ele tem uma queda em casa. Mas eu não identifiquei esse conjunto de riscos ambientais e não tomei providências mais imediatas e mais urgentes com alguns desses fatores de risco ambiental que estavam mais, que poderiam expor, né, esse indivíduo a um risco muito maior, que portanto necessitariam de uma intervenção mais urgente, mais imediata, mais emergente. Ó, vamos mudar essa mesinha de local, essa mesa, essa cadeira, hoje, aquele tapete, aquele pode tirar de lá, vamos colocar ali o antiderrapante, ó, vamos colocar nessa rampinha que tem uma fita, esse calçado que usa, que fica o pé derrapando ali, o pé balançando, esse tipo de calçado não dá. Tudo isso a gente consegue interferir. Com todo esse conjunto de providências e atacando, primeiro conhecendo esses riscos ambientais, você conhece com anamnese específica sobre o ambiente, tem rampa, tem isso, tem degrau na casa, tem não sei o que, tem escada, que tipo de calçado a senhora usa aqui, ali, o senhor, a senhora, tudo isso você tem numa anamnese específica para a identificação desses riscos, medicamentos, e aqui são os testes que você vai fazer de força, de equilíbrio, testes para entendimento e compreensão de manifestações de depressão, tudo isso existe, até nós temos vários aí nos nossos demais vídeos aqui no canal. Isso tudo junto é que determina o maior risco ou o menor risco desse aluno ou desse paciente idoso para queda, para o desfecho final. Se nós conseguimos
identificar, investigar, avaliar de forma mais ampla cada um desses fatores e depois interferir por meio do treinamento, de um outro conjunto de medidas, nos demais, principalmente nesses fatores extrínsecos, nós diminuímos sensivelmente o risco de queda do idoso e, em boa parte das vezes, nós conseguimos evitar que a queda ocorra. E a partir daí, com esse conjunto de intervenções, obviamente, nós vamos diminuindo o risco. A cada fator que a gente diminui o risco, que a gente manipula e diminui o risco, ele está cada vez mais distante do evento final, do desfecho de uma queda. Tudo bem? Nós temos, e até um questionário que nós, uma ferramenta, que nós elaboramos aqui na Brado e que faz uma estratificação do risco de queda do idoso. Nós olhamos para tudo isso aqui, inserimos esses dados, esses fatores todos numa ferramenta única e no final dela nós saímos com uma pontuação que determina o risco de queda do idoso a partir dos fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. E aí nós criamos essa ferramenta justamente para quê? Para entender para cada aluno nosso qual o nível efetivo real, né, quantificado, qual o risco de queda que ele tem, qual o nível que ele tem, né, de risco para uma queda. Isso vai determinar, né, uma necessidade de uma intervenção mais ou menos urgente nesse aspecto específico da intervenção global com esse indivíduo idoso. Fica essa dica para todos. Olhem para a queda, então, de uma forma mais ampla, mais abrangente, fatores intrínsecos e extrínsecos. Saibam, então, cada vez mais que eles têm que ser identificados no processo de medida e avaliação e, a partir daí, a intervenção é mais efetiva em cada um deles na medida em que cada um desses fatores se mostra mais ou menos presente em cada um dos idosos. Isso é que determina a individualização e a diferenciação do trabalho para os fatores de risco mais importantes e mais presentes em cada indivíduo. Maravilha? Espero que tenha ficado claro isso, que esse vídeo tenha contribuído para um olhar, né, então mais amplo, um olhar mais complexo, né, do ponto de vista da queda no indivíduo idoso, e espero revê-los nos nossos demais vídeos aqui no canal. Obrigado, pessoal.